que um dia, ao sair de uma sessão de cinema, o cineasta Humberto Mauro foi abordado por um jovem e ansioso cinéfilo. Ele perguntou ao mestre: qual é a essência do cinema? Mas afinal, o que é cinema? A película, um conjunto de filmes, a sala onde os assistimos? Ou será que é mesmo cachoeira, como respondeu Humberto Mauro à pergunta inesperada? Eu acho que a frase do Mauro é extremamente feliz no sentido de que ele podia dizer cinema é nuvem, entende? Cinema é onda no mar, quer dizer, o cinema é qualquer coisa que se movimenta e que nunca tem uma forma estratificada, entende? É um convite, é uma coisa em permanente transformação. Eu não sei, isso é uma mitologia, esse negócio de cinema e cachoeira. Acho que tem várias histórias a respeito disso. Uma é o fato de que, vai filmar lá em casa, pô, tem uma cachoeira linda. Parece, sabe, que cachoeira era um sinal de que haveria uma bela sequência dentro do filme. Humberto Mauro era de Minas Gerais, terra de cachoeiras, muitos quilômetros distante da água salgada. Mas sua resposta, que se tornou famosa, dizem que nasceu no Cineclube do Rio de Janeiro, onde o cinema acontecia bem perto do mar. Então, a Cinemateca, o cinema do Museu de Arte Moderna, quando surgiu, existia já no Rio de Janeiro um movimento muito grande de cineclubes. Ela não era, na verdade, um centro formador desses cineclubes, já existia, entendeu? E centros extremamente desenvolvidos e fortes, entendeu? Desde a década de 30 existia isso. Então, a partir daí, você tem um número crescente de cineclubes. Isso vai redundar, inclusive, na criação posterior da Federação Nacional de Cineclubes. E você chegou a ter no Brasil algo em torno de 300 cineclubes funcionando regularmente ali ao longo dos anos 60. O cineclube, na minha geração, não era um lazer opcional, era uma necessidade de quem gostava de cinema, né? Porque só no cineclube que você podia ver determinados filmes. Eu tenho a impressão de que ali, por uma primeira vez, a gente começa a ter na história do cinema no Brasil um momento em que a cinematografia sai da sua caixa, entende? Sai do seu limite, da sua pequena cela. Ela passa a ser discutida também por quem não necessariamente faz ou quer fazer cinema. Isso tudo era coincidente com um fato que talvez seja a coisa mais importante de tudo isso, ou que talvez tenha até propulsionado isso. É que o Brasil estava mudando. Entendeu? O Brasil não era mais um país pré-industrial, ele estava se industrializando. Entendeu? A capital estava saindo daqui, estava indo para Brasília. Entendeu? Esse prédio reflete um pouco toda essa ambição, né, da modernidade. Gente que vinha visitar o museu se espantava com essa coisa, sabe? Esse prédio construído num lugar absolutamente lindo e inadequado, né? Porque calcula você montar um arquivo de quadros e de coisas em frente ao mar, sujeito a toda a ferrugem, tudo isso. Na origem, tanto o museu quanto o departamento do filme dele não iriam coletar materiais físicos, iriam simplesmente exibir materiais. A primeira sessão promovida por esse departamento foi na Mesbla, que era um magazine que tinha um cinema em seu prédio, e houve uma sessão de filmes de arte em 4 de julho de 1955, e logo em seguida esse departamento teve que conseguir um espaço mais regular. Esse departamento acabou se associando à Associação Brasileira de Imprensa, e as suas sessões ocorreram no auditório da ABI. Você tinha uma programação fechada em blocos, em ciclos, mais ou menos orgânicos. Você podia ali estudar como havia sido o cinema expressionista alemão, o período do neorrealismo na Itália, o começo do cinema mudo. Tinha sessões na Cinemateca que você não conseguia entrar, que estava lotado. Se você não chegasse com antecedência, você não entrava. Não estou brincando, não, era assim mesmo. Você não entrava.
Depois, a partir de, se não me engano, 57 ou 58, começam os grandes festivais nacionais organizados pelo Muniz Viana. Aí foi mamão com açúcar, foi realmente um momento de grande revelação, pelo menos para mim, pessoalmente. Então, o impacto disso, junto àqueles que se interessavam por cinema ali na virada dos anos 50 para os anos 60 no Rio de Janeiro, foi enorme. Há toda a razão quando alguns cineastas daquela geração vêm e dizem: bom, minha formação cinematográfica se deve à existência desses festivais, se deve à programação da Cinemateca, se deve a essa oportunidade que eu tive de conhecer o passado cinematográfico e me situar dentro desse processo. A maresia é invisível, impalpável, mas a alemana infiltra, penetra, deixa sua marca. Eu ia na Cinemateca, eu via os filmes, eu fazia meus curta-metragens lá, fazia minhas fichas técnicas nos meus cadernos, e nunca tinha visto um filme de Humberto Mauro na minha vida. Eu vim com esse Ganga Bruta numa sessão extraordinária dele, na ABI, o filme sendo mostrado dele junto com o Gonzaga, o Ademar Gonzaga, vendo os dois, o filme, e ele, Mauro, ele falava alto vendo o filme. Então ele ficava cobrando: ô Gonzaga, você ainda está me devendo aquele dinheiro, assim. Os dois falando no meio da exibição do filme. Era uma coisa engraçadíssima. Você vendo em DVD, com gente passando em um banheiro, descarga, não sei o quê, telefone e tal, você não tem, entendeu? Você não tem aquele ambiente que te tira da realidade e te joga naquela outra ali, né, na tela. Não tem isso. Mas a coisa que é mais extraordinária é o que fica aqui, assim, no meio as pessoas com quem você discute o filme que está lá, né? O que a gente compreende como cinema, na verdade, não é o instante da projeção, mas é tudo que se provoca a partir do instante da projeção. É o momento mais interessante, o momento mais excitante, o mais esperado de todos os momentos de um cineclube era o do debate posterior ao filme. Porque às vezes a gente já tinha visto o filme, mas voltava a ver somente para poder debater depois. A grande mágica do cineclube é essa possibilidade de você conhecer o espectador ao lado, sabe? E trocar com ele uma ideia. Então o que acontecia? A gente ia ver os filmes e continuava debatendo os filmes nos bares, nas esquinas, né? A gente ia para um restaurante ali na Cinelândia, chamado Espaguetilândia, do lado da Espaguetilândia, que tinha o macarrão mais barato do mundo, entendeu? Nem em Roma tem um macarrão tão barato e tão vagabundo, entendeu? E ali a gente rolava um papo até o restaurante fechar. E era extraordinário no momento que se criou a Cinemateca, mesmo, foi que esse lugar aqui, o Museu de Arte Moderna, passou a ser um centro de radiação, não de cultura cinematográfica, mas de um pensamento de vanguarda no Rio de Janeiro. Foi ali que eu descobri o prazer do cineclube. E era ali que eu encontrava as pessoas. Foi lá que eu conheci Glauber, foi lá que eu conheci Joaquim Pedro, foi lá que eu conheci outros amigos que hoje não fazem cinema, mas que frequentavam, como o Zuenir Ventura, o próprio Saulo. Você juntou as mais variadas tendências, juntou as mais variadas áreas, juntou as mais variadas figuras, numa interação
produtiva, extraordinária. A Cinemateca acabou se transformando em alguma coisa mais, não apenas de fã de cinema, não apenas do espectador experimentado, mas também um ponto de encontro de pessoas que queriam fazer cinema. É preciso entender que o Cineclube foi o que fez o movimento do Cinema Novo, foi o Cineclube que nos reuniu, porque o Cinema Novo nasceu dessas sessões da Cinemateca. O que houve conosco aqui com relação ao cinema foi sincronicidade com aquilo que estava ocorrendo lá fora, uma mudança geral no Velho Vague, no Evocine, no Evaola, New Cinema, Free Cinema, entendeu? Cinema novo, tudo isso e a possibilidade de ocorrer isso aqui, entendeu? Que você se comportasse criativamente passou a ser uma coisa essencial na expressão cinematográfica. Quer dizer, o filme na tela era quase que apenas uma cópia de trabalho, quase era só um copião. A gente tem um filme que viu um dia e aquela imagem, quando foi vista pela primeira vez, provocou uma tal emoção que não sai da sua imaginação e você continua a trabalhar essa emoção recebida por aquela imagem. Entende? Então, isso é que é o cinema. Essa coisa que permanece, que continua, que estimula a continuar trabalhando. Não é que permaneça como se fosse uma foto ou uma coisa que você guarda no bolso e que pode tirar e olhar, entende? Ela está na sua imaginação, na sua cabeça. E você continua trabalhando com ela. E você não é dono do teu filme. Isso que é a coisa mais extraordinária. Você não é dono. Você faz o filme, mas você não é o dono dele. O dono é quem também vê o filme. E sai e faz o filme de novo na cabeça dele. Vai, azulão, azulão, companheiro, vai ver minha ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Vou, azulão, vai contar, companheiro. Eu dediquei o filme a ele. Eu acho que o Inocência, na verdade, era uma espécie assim de chama. Assim, eu entendi, entendeu? Que vinha de uma outra geração do cinema brasileiro, tinha passado por um cara e veio bater em mim. Quando o Mauro diz assim, é cachoeira, porque não para. Você não pode seguir uma gota d'água, ela não se congela, entende? Aquilo está sempre se movimentando numa direção, sabe? É uma coisa sempre, é sempre um gesto para diante, entende? Não acaba. Depois que você faz, cara, ele vem e faz outro, entendeu? E inicialmente você ainda se sente meio surpreendido, né? Que o cara vem e fala assim, o que você achou? Eu nem pergunto mais isso, porque sei lá o que pode vir daí. Mas o cara pode te dizer uma coisa que te surpreenda totalmente, né? Aí você sai com aquele drama, assim, eu não consegui. Tá? É preferível que o cara faça lá o dele. Tudo bem, ele fez lá. O filme é dele, ele viu, ele gostou de fazer dessa maneira, melhor para ele. Que no filme leva o espectador a ver alguma coisa que não está no filme. Ou que não está exatamente assim, como ele diz que está no filme. Você inventa o teu filme, depois você vai ver anos depois aquele filme, não tem aquela cena que você imaginava. Foi você que fez.
a um poema de um poeta espanhol, escreveu um poema em 1910, 1915, eu não me lembro o nome dele, mas me lembro do verso que nunca me saiu da cabeça, em que ele diz: mamãe, ontem no cinema eu vi um mar que não era o mar, mas era o mar. Entende? Quer dizer, essa sensação era idêntica, entende? Nos primeiros sessões de cinema, e eu acho que é assim que a gente se relaciona com o filme, entende? É um convite a fazer, ou de verdade, ou só na imaginação, entende? Mas a fazer cinema. A maresia corrói, mas também inspira poemas, lembranças, porque ela é o mar que não é o mar, mas é o mar, como eu disse um menino que um dia viu o mar no cinema e depois escreveu um poema. Tem como acender essa luz aqui de dentro? Essa aqui. Não. Tá legal. Vou deixar assim, Não, vou deixar assim. Não, deixa assim. De uma maneira. Peraí, posso mexer na velocidade aqui? Qual é a velocidade mais rápida? É daqui ou daí? Aqui é 30. Esse aí é 24, né? Aí é 30? É.